Olá, tudo bom? Eu sou o Leandro, plantonista de Biologia, e eu vou resolver agora a questão de Biologia da frente 1, do livro 1, do capítulo 3, página 55, tá? Exercício número 5. Nesse exercício está falando sobre a utilização da colchicina para inibir a metáfase, tá? A metáfase não, para inibir o ciclo celular. Já dei a resposta, né? No item A gente tem a pergunta de até onde a célula consegue ir sendo aplicada a colchicina. A colchicina, ela basicamente impede a formação dos fios do fuso, tá bom? E se vocês lembrarem, a gente tem uma que a gente chama de ponto de checagem da metáfase. Nesse ponto de checagem, a célula basicamente vai olhar se os fios do fuso, estão ligados nos cromossomos, tá bom? Vou aproveitar até um desenho que eu fiz aqui para ver. Esse aqui seria um cromossomo duplicado, unido por uma proteínazinha aqui, que vai ser importante só na alternativa B, tá? E sem o fio do fuso se ligar aqui no centrômero ou no cinetocoro, tá? Sendo um pouquinho mais específico, eu não tenho a separação dos cromossomos duplicados, tá? Não tenho separação de cromátides irmãs. Então, sem fuso, não passa para a anáfase. O fuso ele só é, né, falando só, como se fosse uma função besta, mas ele só serve na parte da anáfase, tá bom? Até chegar na metáfase, onde eles se organizam na placa equatorial, eu não preciso das fibras do fuso, eles ainda estão se formando, tá bom? Então, a resposta desse item A de até que fase a célula consegue ir normalmente com a aplicação da colchicina, a resposta disso é metáfase, porque a metáfase ainda não depende do fio do fuso para acontecer, tá bom? No item B, ele está perguntando o número resultante de cromossomos, tá? O número resultante de cromossomos, se a gente trava a célula e deixa ela na metáfase, né? Então vamos desenhar aqui uma célula. Digamos que essa célula seja 2N igual, opa, não saiu aqui, a 4, beleza? Com esses 2N igual a 4, estou falando de uma mitose, eu vou ter os cromossomos todos parados aqui na placa metafásica, beleza? E aí, o que acontece é o seguinte, explicando um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais molecular o esquema aqui para vocês, se o fio do fuso se liga nessa proteínazinha aqui, que eu desenhei aqui entre as duas cromátides irmãs, se o fio do fuso se liga aqui, ele quebra essa proteína, tá? Então ele dá um cortezinho nela aqui e aí ele separa as cromátides irmãs. Aí o fio do fuso ele pode puxar as cromátides para os polos da célula, que é o que acontece na anáfase, beleza? Se o fio do fuso não existe, acontece o que tem aqui nessa célula, tá? Vou desenhar aqui o centríolo, o Lzinho, né, que fica aqui do lado das células. Mas se eu não tenho como puxar isso daqui para o lado, todos eles vão se manter aqui nessa placa metafásica, beleza? Então, muitos lugares vão dar o número de cromossomos como o número de cromossomos duplicado, como se fosse 2N igual a 8 aqui. Mas, na verdade, o número de cromossomos se mantém igual, tá? Por quê? Porque um cromossomo duplicado, tá? Esse xizinho aqui, ele continua, ele continua sendo contado como apenas um cromossomo. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos. Ele mantém a mesma quantidade de uma célula antes da divisão. Beleza? Então, é isso a resolução desse exercício, tá? Ele não é um exercício fácil, tá? Ele envolve bastante conhecimento sobre os pontos de checagem, principalmente, tá? E uma interpretação de texto um pouquinho complicada, mas ele é isso, tá bom? Bons estudos!